Pois bem, estamos de volta para a informação nesta manhã noticiosa e continuamos a olhar para as notícias do país e também do mundo. Abrimos esta sessão da manhã noticiosa olhando para a morte do presidente da Tanzânia, John Magufuli. Morreu aos 61 anos de idade e, segundo informações disponíveis, pelo menos na imprensa internacional, e também aquilo que chegou da vice-presidente da Tanzânia, Samia Suluhu, ele terá morrido de ataque cardíaco. Eu tenho em estúdio para olharmos para este tema Egna Sidum, que é especialista em relações internacionais e vai ajudar-nos a interpretar esta morte de John Magufuli, um homem que em vida não acreditou na Covid e por isso mesmo esses rumores de uma eventual possibilidade de ter sido a Covid a levar-lhe, até porque a oposição da Tanzânia também, durante as últimas semanas, foi lançando algumas farpas. Muito bom dia, muito obrigada. É realmente lamentável. Antes de mais, queria estender as minhas condolências a todos os tanzanianos que vivem em Moçambique, mas também à própria República de Tanzânia. Claramente que sim, é uma grande incógnita a morte do presidente Magufuli, principalmente porque existem estes rumores relacionados com a possibilidade de ele ter morrido de Covid-19. Geralmente, a saúde dos presidentes da República são assuntos bastante restritos, não são assuntos que são levados ao público. Entretanto, sempre que existe... Vou pedir, Egna, que segure um bocado o seu raciocínio, até porque percebemos que a sua lapela está com um pequeno defeito, um pequeno problema. Vamos corrigir. Vale dizer que o presidente tanzaniano morreu ontem, após semanas de especulação de que estava infectado pela Covid-19. Agora sim, já está em condições, podemos seguir. Obrigada. Eu dizia que, geralmente, a saúde dos presidentes da República são sempre assuntos mais restritos, são sempre assuntos que são tratados com algum nível de confidencialidade. Entretanto, caso realmente houvesse algum histórico de problema de saúde grave do presidente Magufuli, com certeza nós teríamos tido essa informação. Muito provavelmente este ataque cardíaco pode realmente ter sido uma consequência da Covid-19. Nós sabemos que a Covid-19 é uma doença nova, ela se manifesta de diferentes formas para diferentes pessoas e o presidente da República pode sim, da Tanzânia, pode sim ter sido uma destas vítimas. Havia sim desconfiança relativamente à Covid-19, sim havia, mas eventualmente o populismo ou a popularidade do presidente da República poderia ter tido um resultado diferente. Magufuli preferiu tratar a Covid como algo conspiratório do sistema global e internacional e ele próprio foi vítima desta doença. É um assunto muito sério, significa que a Tanzânia eventualmente terá que lidar não só com este processo de transição presidencial, mas também rever a sua política de tratamento da Covid. É de lembrar que o presidente da República foi à Tanzânia no início do ano e realmente grandes oficiais tanzanianos não estavam a cumprir as medidas. E esta morte na Tanzânia não é a primeira. Nós já tínhamos tido o vice-presidente da região de Zanzibar, que morreu de Covid-19 e não se deu a devida importância a este assunto, eventualmente porque o presidente da República não queria dar esta popularidade ou esta informação. Pois bem, ele era um dos grandes defensores da ideia de que a vacina contra a Covid-19 não devia ser tomada, não devia ser levada a sério, digamos assim, pelos africanos, pois se o Ocidente criou a vacina, conseguiu criar a vacina contra a Covid, poderia ter criado vacinas também contra outras doenças como a tuberculose, a malária, o HIV-Sida e por aí além. Portanto, criou esta corrente de opinião dentro do seu país. Claramente, o presidente Magufuli era ou foi essencialmente um presidente populista. Um pouco da popularidade do presidente Magufuli foi sempre criada dentro deste padrão de comportamento onde ele, apesar de reconhecermos que em algum momento até faz sentido algumas das reivindicações dele, o populismo e a necessidade de criar um pouco mais de apetecível as ações dele, e nós vimos mesmo desde que ele subiu ao poder em relação ao combate à corrupção, em relação ao enriquecimento ilícito, na forma como lidava com estas questões que supostamente atraem um pouco de popularidade, atraem a população para as suas próprias causas. Então, o presidente Magufuli agiu como agiu
no combate à corrupção agiu como agiu na prisão de ativistas, na prisão de pessoas que supostamente tiveram enriquecimento ilícito, um pouco dentro deste quadro que ele acreditava que era de combate à corrupção. Ele não mudou de estratégia em relação à Covid, entretanto a Covid ultrapassa muito as fronteiras nacionais dos países. Nós estamos em meio a uma pandemia, é verdade que uns podem discutir a forma como esta pandemia está a ser gerida em cada um dos países, mas claramente que não se pode eventualmente negar a existência dessa pandemia. Uma das grandes discussões sobre a pandemia, por exemplo, hoje é sobre a liberdade democráticas das pessoas. Há países que preferiram acreditar na Covid e começaram a restringir o movimento das pessoas. Ele preferiu ir por um outro lado e isto custou-lhe a sua própria vida. É daquelas coisas que nós dizemos que primeiro morreu para aprender. E é uma das lições muito grandes, principalmente para a próxima liderança da Tanzânia. Essa próxima liderança da Tanzânia pode mudar a forma como o país vai olhar para a situação da Covid e como vai lidar, portanto, com esta situação? Eu penso que sim. É preciso lembrar que o povo tanzaniano andava dividido. Havia uma grande franja da população que confiava, acreditava e tinham uma grande admiração pelo presidente Magufuli, isso eventualmente até pode ter se manifestado nas últimas eleições. Mas havia uma outra franja da população que era séptica e que acreditava que, embora fossem legítimas algumas das alegações do presidente Magufuli, a solução não podia e nem precisava ser necessariamente aquela. Então eu penso que as próximas ações da Tanzânia eventualmente devem ou poderão congregar estas duas visões sobre como é que o país pode ser eventualmente gerido a partir de agora, mas claramente que a questão da Covid-19 vai ter um volte-face, porque é uma situação séria. A Tanzânia é o único país da região que não estava a tomar medidas de precaução. Exatamente. Mais do que não tomar medidas de precaução, não está no plano de vacinação, não está a iniciar, e outros países todos ao redor estão a iniciar este processo. A morte do presidente é um claro sinal de que alguma coisa não está bem neste processo, alguma coisa esteve errada na abordagem do presidente Magufuli, e espero que se corrija. Entretanto, há outras nuances. Moçambique estava num processo de negociação sobre como lidar, por exemplo, com a questão de Cabo Delgado, e nisso também, durante os últimos 2 anos, já havia nos meios, não só académicos, mas também diplomáticos, a ideia segundo a qual o presidente Magufuli não estava a ter uma posição aceitável, considerando as relações históricas que Moçambique e Tanzânia tinham. E esta é uma das questões que eventualmente também vão querer ter um volte-face. É verdade que já tínhamos indicado o embaixador, muito recentemente, eventualmente ele já estava no processo de ir entregar as cartas credenciais. Isto vai igualmente atrasar o processo de negociação e também de gestão da questão fronteiriça na região do Rovuma. E são questões todas que, embora tenham conhecido algum desenvolvimento nos últimos meses, eram questões muito difíceis de lidar com a Tanzânia, com um presidente que era super poderoso, que tinha criado uma forma de ser e de estar que não necessariamente ajudava no processo nosso, por exemplo, no caso de Moçambique. A morte do presidente da Tanzânia vai ter um grande impacto, digamos assim, sobretudo para Moçambique, olhando para aquilo que... Para Moçambique, o impacto primeiro é o atraso dos processos que tinham sido iniciados agora, mesmo com a visita. É verdade que há uma grande equipe, mas a visão do presidente conta muito. Um atraso primeiro porque estas questões todas que estavam eventualmente na mesa de negociações e de discussão terão que esperar para que a Tanzânia se reorganize politicamente. O partido chama Pinduzi também. E todo esse processo inicial, interno, até que ele esteja organizado, e depois voltaremos a Moçambique. É verdade que existem coisas urgentes relacionadas com a soberania e a segurança, que eventualmente não vão esperar muito, mas decisões mais firmes, mais concretas, eventualmente terão que esperar um novo presidente para que sejam tomadas. Obrigado, Edna. Nós contamos consigo ainda ao longo do dia de hoje para olharmos para este assunto com mais profundidade, à medida que mais informação relativamente à morte do presidente da Tanzânia for chegada à nossa redação. Obrigada. Pois bem, estivemos a olhar rapidamente para a morte do presidente John Magufuli, que foi anunciado na noite de ontem, desenvolvimentos ao longo da manhã de hoje, e ao longo do dia de hoje, como fiz referência, vamos ter ainda mais elementos para trazer para o estimado telespectador. Nós ficamos por aqui em termos de notícias na Manhã Noticiosa. Eu despeço-me, marco um novo encontro para amanhã, pontualmente, às 7 horas, para mais cruzamento de informação. Fique bem.